Fala, torcida tricolor, nessa terça-feira o São Paulo deu sequência à preparação para a partida contra o Águia de Marabá, que acontece na quinta-feira às 21h30 no Morumbi pela Copa do Brasil. Vamos ver um pouco do que aconteceu por aqui. Para iniciar o dia, a preparação física conduziu o aquecimento, com trabalhos de mobilidade, ativação e força e também posse de bola. Na sequência, o técnico Luiz Ubeldia comandou um treino tático de 11 contra 11. Enquanto isso, outra parte do grupo fez um campo reduzido 5 contra 5. Então é isso para o vídeo de hoje. Lembrando você que não garantiu seu ingresso para a partida contra o Águia de Marabá, você pode fazer isso agora no site spfcticket.net. Você vai lá, garante seu ingresso e faz parte da torcida que conduz nessa partida decisiva pela Copa do Brasil. São Paulo venceu o primeiro jogo por 3-1, vai em busca agora da classificação para as oitavas de final nessa competição. Beleza? A gente se vê amanhã no Direto do CT. Vamos primeiro de São Paulo, a tela aí mostrando os próximos jogos, a sequência do São Paulo nesta temporada. O Águia de Marabá, essa partida Copa do Brasil, jogo de volta na próxima quinta-feira. Depois tem o Tadieres pela Libertadores e aí uma sequência de Brasileirão. Corinthians, Cuiabá e Vasco. E o Edu Afonso chegando aqui conosco para trazer as informações do São Paulo para esta partida da próxima quinta. Tudo bem, Edu? Seja bem-vindo, amigo. Beijo para você. Tudo bem, Gláucia? Muito boa tarde aos comentaristas, ao fã de esportes. São Paulo, nesta terça-feira, deu sequência à preparação para o jogo contra o Águia de Marabá, quinta-feira no Morumbi, às 21h30, pela Copa do Brasil. Tivesse o São Paulo, Gláucia, jogado ontem contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, vamos lembrar que 2 rodadas da competição foram adiadas, provavelmente o Zubeldia colocaria em campo um time alternativo contra o Águia. Por quê? Primeiro, porque o jogo está praticamente definido. São Paulo venceu em Belém por 3-1 e só um desastre. Perder por 3 gols de diferença tira o tricolor da próxima fase, a fase de oitavas da Copa do Brasil. Ou uma vitória do Águia por 2 gols, levando a decisão para as penalidades. Só que o Águia está muito mal na Série D do Campeonato Brasileiro. É o último colocado do seu grupo com 2 pontos em 4 partidas e sabe que sua missão é quase impossível no Morumbi. Outro fator é que o São Paulo teria que preservar atletas para o jogo contra o Tadieres, que vale o primeiro lugar do grupo da Libertadores na semana que vem, também no Morumbi. Só que o jogo contra o Cruzeiro não aconteceu. E para que o grupo não fique inativo, sem partidas, por quase 15 dias, o que o Zubeldia deve fazer, e a definição passa pelo treino de amanhã, é colocar o máximo de titulares possíveis, pelo menos uma boa parte do jogo contra os paraenses. Se algum titular estiver mais desgastado, fica no banco e entra no decorrer da partida. O jogo de quinta-feira será bom também para Lucas Moura, que jogou parte do segundo tempo contra o Barcelona, pegar mais minutagem. Ele deve começar, inclusive, a partida contra a equipe do Águia. A expectativa é que nas demais posições o São Paulo tenha, como eu disse, força máxima ou quase força máxima, ainda sem Caleri, que pode voltar contra o Tadieres na semana que vem, sem o Wellington Rato, sem Pablo Maia e sem Rafinha, todos entregues ao departamento médico. Outra notícia importante, o Wellington, que deve ser titular nesta partida contra o Águia, se reaproximou da diretoria para tentar a renovação de contrato. Depois de 2 reuniões no início do ano que não deram em nada, o pedido do Zubeldia foi forte para que a direção do São Paulo converse com o Wellington. E isso está acontecendo desde a semana passada. Ainda existem divergências em relação a valores, mas neste momento não dá para cravar que o Wellington está fora do São Paulo no final do ano, quando termina seu contrato. Muito pelo contrário, dá para dizer que houve uma reaproximação e que existe sim chance de Wellington renovar seu vínculo com o tricolor. É isso, Gláucia. Boa sequência de programa para você. A gente volta durante a programação da ESPN.
Fechado, Edu. Beijão pra você, ótima sequência de trabalho por aí também. Renato, enquanto o Edu trazia as informações aqui, o São Paulo traz uma vantagem muito boa já pra casa, 3-1 contra o Águia. E aí a gente discutia, poxa, olhando pelo lado do Zubeldia, ele nunca teve esse período de coisa de uma semana, né? De treinamentos, acho que é só mais, em né? casa, Acho que não ficou tanto tempo na casa dele aqui em São Paulo como essa semana, porque sempre viajando, sempre... Ele chegou muito nessa pegada, né? Para ele, acho que fundamental, inclusive, esse período. O Edu até fala, né? Deve trazer os seus principais jogadores, muito pensando nessa questão de ritmo de jogo. Aí o Águia, que perdeu nessa, né? Poderia pegar um time de São Paulo um pouco mais abaixo, mas enfim, acho que para o Zubeldia tem esse ponto também do que foi essa semana, né? E é louco como o impacto dele foi imediato, né? Não, isso não é regra. Eu sempre falo que... muita gente, é melhor trocar treinador e tal. Eu sempre falo que quando você troca treinador, você começa tudo do zero. E não é toda vez que as coisas dão tão bom, assim como deu com o Zubeldia. Você já enxerga logo no primeiro jogo, acho que foi lá em Guayaquil contra o Barcelona, né? O jogo que já teve a volta no grupo aqui no Morumbis. Mas assim, como o time realmente cresceu em confiança e como é um São Paulo que você olha para esse resultado de 3-1 e você fala, não, o São Paulo é confiável que não vai passar puro dentro do Morumbi nesse jogo de volta, independente se fosse com titulares ou não. Hoje é um time que joga principalmente mais próximo, que consegue envolver melhor seu adversário. Quanto o Barcelona teve ali um jogo que a gente até brincou, eu acho que eu estava no linha de passe, no pós-jogo lá em Guayaquil. E eu falei, talvez o jogo no Morumbi contra o Barcelona seja um pouco mais difícil. Por quê? Porque em Guayaquil o Barcelona saiu pro jogo. Precisava jogar, então teve espaço para jogar. No Morumbi já teve mais problema. E aí, normal para um trabalho que está iniciando, que você ainda está buscando a mecânica ofensiva, estimular os jogadores ao que você pensa para dentro da estratégia de jogo. Então, tudo isso realmente impactou. Agora, quanto o Águia de Marabá, e sim, um time vai defensivamente com mais problemas, tecnicamente muito abaixo. Mas é louco como o Zubeldia conseguiu dar um impacto assim. E isso acho que tem muito a ver com a ideia que ele propôs logo de cara. Quando a rapaziada compra a ideia, as coisas... E também quando não compra, também fica muito claro também. Então é legal ver esse início dele. E é um treinador muito promissor, né? A gente sempre tem falado sobre isso. Apesar de jovem, tem uma experiência já lascada em América do Sul. Treinou só time grande dos países que passou. Já que você citou esse ponto aí, mais uma vez prova a incompetência do São Paulo Futebol Clube, que vai depender da seleção colombiana para vender um problema que ele criou. Isso. Então vamos lá. Eu acho que assim, por exemplo, o Barcelona do Equador que a gente enfrentou na semana passada, o Rames ele não estava nem no banco de reserva, não foi nem relacionado. Eu respeito aí o trabalho do Zubeldia, acho que ele tem total autonomia para escolher os atletas que vão estar no banco de reservas. Mas não era segredo para ninguém que o Barcelona de Guayaquil já estava eliminado das oitavas de final da Libertadores e ia vir para cá, para o Morumbi, para tentar arrancar um ponto para quem sabe ficar na terceira colocação e cair para a Sul-Americana e ainda disputar outra competição sul-americana, tá? Então vamos lá. Eu, na minha opinião, tá? Lembrando que o Luciano ele jogou como armador nesse jogo aí, ele jogou com aquele falso camisa 10. Eu prefiro o Rames com dengue ser uma perna do que o Luciano tentando armar jogo. Isso! Então vamos lá, esse jogo contra o Águia de Marabá... De novo? Não, mas o RG, vamos lá. Negócio seguinte, esse jogo contra o Águia de Marabá, por exemplo, o São Paulo, RG número 2, você já trabalhou em loja, sabe como é que funciona. Se você tem um produto para vender, como é que você quer vender esse produto deixando ele no estoque? Você tem que dar vitrine, tem que dar visibilidade para esse produto. Aí você tem que obrigar o treinador. Não, mas é que tá, Sombra. Acho que tem que ter uma conversa. Você pode tirar no Zubeldia. O cara não é aquele cara tapado que ele não escuta ninguém, como muitos ali atrás aí no São Paulo, e algum tempo atrás, não ouviam. Você pode chegar e falar, Zubeldia, na moral, mas esse jogo contra o Águia de Marabá aí, mas já estamos classificados. Pô, põe o cara pra jogar meia hora ali, o cara vai fazer um golzinho, vai dar uma assistência, vai fazer alguma coisa, vai chamar, porque é o Rames Rodrigues, o cara causa notícia, o cara causa manchete em jornal. Se ele jogar bem, Sombra, é um atrativo a mais. Não, ele não então, está nos planos do Zubeldia, não está. Ah, eu sei, Sombra, mas numa dessa, você conversa com o cara, fala, Zubeldia, eu sei que você não quer ficar com o cara, mas nós precisamos vender. O cara custa R$1.500 por mês, porra. O cara tem contrato até o meio do ano que vem. Eu sou o Zubeldia, o treinador da Colômbia... Não foi eu que dizer que o treinador da Colômbia também... Ô, Sombra, o negócio é o seguinte, vamos imaginar que o treinador da Colômbia fala, já que ele não joga no São Paulo, tá sem ritmo, eu também não vou pôr ele pra jogar na seleção. Vai ficar até o meio do ano que vem, pagando R$1,5 pro cara pra ele não jogar, pra ele ficar treinando. Não é mais fácil catar um jogo onde o São Paulo já tá classificado
e pôr o cara 10, Aí você 15, quer 20, impor 30 cara, minutos pra você quer jogar? impor aí Vai uma queimar com o decisão elenco, que não hein, é Marcos? dele. Não, a Isso questão não é impor, mano, questão... é sugerir, porra. Sugerir o É cacete. sugerir, eu não tô impondo nada. Ô, cidadão, a partir do momento que ele tem o cara à disposição e ele não põe pra jogar, não adianta você sugerir porque ele não quer contar com o cara. Qual parte disso você não entendeu? Mas aí você fala pro cara, fala, a gente precisa vender o cara bacana, a gente precisa vender, como é que a gente vai vender o maluco? Ele fala assim, deixando ele encostado só treinando, ele não vai faz falar, sentido. a minha prioridade é aquilo que eu entendo ser o melhor para o São Paulo, minha Ingerência, prioridade não é vender ninguém. Marcão, você não tem a dúvida que essa decisão não é só do Zubeldia, Marcão. Imagina. Eu também acho. Aí eu tô com você, RG. Não é eu só também tô com dele você. essa Mas pra mim, decisão. ô RG, você tá entendendo a linha de raciocínio? Pra mim não faz sentido você tentar vender um jogador e você não dá vitrine pro cara. Como é que você vai vender? Fala pra mim. Mas aí tá Deixando o cara treinar. Aí Aí você entrou tem- uma questão de honra. O São Paulo não vai ceder para ele e ele também não vai ceder para o São Paulo. Então, Exato. o que ele está fazendo? Ele está num resort, 5 estrelas, treinando para jogar na seleção dele e ganhando ainda. Olha, vocês já viram E ganhando. aquela expressão, eu já vi em adesivo, shit happens. Sim, merdas Shit acontecem. happens, cara. Shit happens. Entendeu? Tá lá, sossegadão, treina. Então, mas é sossegadão e custando 1,5 milha por mês pro São Paulo. Lógico, irmão. mas Vai O ser São Paulo prejuízo. fez a cagada, velho. Lógico. Você comprou um Maré Turbo, irmão. Segura o teu BO. Todo mundo já sabia, né? Só Lógico. você Todo que mundo não. sabia que ia ser um cara que não joga há muito tempo. Tá ganhando o seu turu pra Eu até treinar e concordo, ir pra Sombra. seleção. Eu sabia que ele não ia jogar muito tempo, mas não jogar nada de tempo, aí já é uma outra história, uma outra situação. É que nem eu tô falando, tá 3-1 pro São é Paulo muito contra a merda do Águia de Marabá. Você acha que o cara não pode jogar 30 minutos lá? Porra, por que não pode? Eu não Então, entendo, juro por Deus. No Campeonato mas- Brasileiro, Libertadores até entendo. É o Águia de Marabá no Morumbi com 3-1 para nós no placar, porra. Não, Marcão. Não dá pra pôr o cara 30 minutos pra jogar? É, Marcão. Ana Paula Talvez não dê Ramizete. 30 porque ele não gostou dos 10 que ele Lógico. jogou contra o Palmeiras. Né? Ah, Sombra. Então você não é Ramizete, Ana Paula? É a mesma Não, coisa, o Deus que meu irmão me tá livre. sugerindo é uma imbecilidade. Vamos ser sinceros, não é porque é meu irmão que ele tem que passar pano. isso? Mas é Porque ele verdade. quer defender Ô, isso, ele Domênico, não pode pular Mas fora. aí que tá, ô Domênico, é a mesma coisa eu defender aqui o Luan, porque o Luan ganhava 1 milhão no Corinthians por mês. Dava pra defender o Luan? Não dava. Nenhum técnico que passou pelo Corinthians aproveitou o Luan. Não, O Corinthians emprestou esse imprestável aí pro Santos, nem o Santos quis ficar com ele. O Rames Rodrigues é o Luan colombiano, larga de Ó, ser que bonito, idiota. Ah, não é, mano. Luan colombiano? Óbvio Não, que é. não, Não mas é, o não é. o Rames A pelo menos seleção é o cara bonito, deita né, lá velho? aquela porra. Ó, Porra só de mais uma deita. coisa aí, ô Marcos e Ana Paula e Sombra. A força-tarefa de jogadores do São Paulo, dos líderes, então tem uma missão aí, gente. Pra quê? Convencer o Alexandre a vir para o São Paulo. O São Paulo estaria já Alexandre. encaminhando uma proposta, existe algumas maluco é coisas bom, estão... mano. A família dele quer vir para São Paulo. Ah, é? Outra coisa, o Porto, que seria um dos interessados nele, já desistiu do negócio, saiu fora do negócio. Por quê? Não sabemos, né, Gê? Mas ele já saiu fora do negócio. Então, tá bem forte essa história do Alexandre, viu, Marcos? É que esse maluco ele pode jogar de várias funções ali, volante, lateral, zagueiro. Então, Joga em várias Então, aí. ele tem, e aí inclusive, ô, os Motinha. líderes do São Paulo, Marcos, estariam Ah. conversando com ele, falando, vem pra cá, que é Quantos legal, anos? papapá. 33 anos, né, Marcos? Tá, aí chega uma proposta do mundo árabe lá, sei lá, quadruplicando o que ele ia É. ganhar aqui, ele mete marcha lá para a Arábia. Ô, Motinho, o grande problema desses caras aí que fizeram carreira na Europa, se não me engano, o Alexandre tá há 13, 14 anos jogando Faz na Europa. tempo, Então, hein, meu? é um cara que já vestiu camisa de seleção brasileira, é RG número 2, tá jogando num grande clube europeu. Você não tem a dúvida nenhuma que quando ele fala. Aliás, é o último jogo dele no final de semana, né? Se eu não me engano, contra o Monza, pelo Campeonato Italiano. E aí depois ele vai ficar livre no mercado. Você não tem a dúvida nenhuma, Motinha, que vai chegar oferta em tudo que é lugar para ele, inclusive do mundo árabe. Deve pintar também Major League. O próprio São Paulo já demonstrou interesse. E o São Paulo vai ter que fazer leilão. Eu não acho que o São Paulo está numa condição financeira favorável para trazer o Alexandre. Tem também o lance da família dele, não sei se de repente a família pode ser um empecilho. O cara que jogou muito tempo na Europa está adaptado com uma outra cultura, voltar para o que é o futebol brasileiro, o que é a nossa sociedade, infelizmente. A galera que tem alguma coisinha a mais aí já chama a atenção da vagabundagem aí, então você vai ter que andar de carro blindado, vai ter que morar num condomínio fechado. Então, às vezes, a pessoa que tá acostumada a ter uma vida normal na Europa não vai se submeter a isso. Vamos torcer, né, Motinha? Um grande jogador, se vier, eu acho que vem para ser um dos líderes do elenco aí, tanto na parte técnica, que para mim é um grande jogador, mesmo com a idade avançada, quanto também na liderança propriamente dita. É um cara que jogou várias Champions League, aí, Campeonato Italiano, então dispensa maiores comentários a respeito da qualidade do Alexandre, né? É só trazer um dado informativo, não é opinativo. O Rames, ele já tem aqui
Não estamos falando em minutagem, estamos falando em número de jogos jogados. Sim. O Rames já tem basicamente o número de jogos jogados no São Paulo, em menos de um ano no São Paulo, quase a mesma coisa que ele já jogou no Olympiacos na sua passagem. Porque ele tem 22 jogos pelo São Paulo, Rames. 22. 22. No Olympiacos, ele teve 23 jogos. No clube anterior, o Al Rayyan, ele teve 16 jogos. No clube anterior ao Al Rayyan, que é o Everton, ele teve 26 jogos. Ou seja, cara, é assim, de 2020 pra cá, Everton, Al Rayyan, Olympiacos, em todos os clubes ele teve basicamente a mesma média de jogos que ele tem no São Paulo. E olha que coisa interessante. Por exemplo, no Banfield, lá atrás, lá no Banfield, quando ele jogou de 2008 a 2010, ele ficou 2 temporadas no Banfield, ele fez 50 jogos. Lá no começo, 50 jogos. No Banfield. Se você pegar 2 temporadas, dividido por 2, dá 25 jogos. Média. Dá 25. No Porto, ele ficou 3 temporadas, tá? Ele fez, nas 3 temporadas, 108 jogos. Isso aí dá pouco mais de 30 jogos por ano. Ou seja, mesmo jovem, o Rames, ele não consegue ter uma média maior do que 30 e poucos jogos. Não negou a origem. Ao ano. Ou seja, me parece que, assim, por mais que ele tenha, perdão, toda essa qualidade técnica... É implícito, né? Mas é um jogador que fisicamente, pelo que a gente vê aqui, aqui é um histórico. Por isso que ele foi bem na Copa. 6 jogos, 7 jogos, Sombra brilhou ali, fez uns golaços. O E Rames por dá isso que pra ele fez a boa. O Rames dá pra definir numa frase aí do meu amigo Oswaldo Pascoal. Ele falava do Diego Souza. Esse rapaz tem um baita talento, joga muito. O problema é que ele não gosta.